exemplo, não é esse implante pequenininho, tá? Ele mede 4 centímetros e 2 milímetros e ele é inserido no braço. Vou mostrar uma foto aqui de como, do local onde ele é inserido. Então, ele é inserido no braço, tanto pode ser no braço esquerdo quanto no braço direito, isso depende da vontade da paciente. E como mostra ali, um implante substitui 1.095 pílulas, porque o tempo de duração dele é de 3 anos, tá? Então, ele dura por 3 anos. E qual que é a principal vantagem do uso do implante? É a taxa de eficácia dele. Existe uma coisa que se chama índice de Pearl, que compara todos os métodos anticoncepcionais. E essa taxa, esse índice, ele pega 100 mulheres que usaram o método no período de 1 ano e vê quantas dessas mulheres que utilizaram esse método engravidaram, tá? E eu vou mostrar essa tabela aqui para vocês. Então, tá aqui. E ali tem a comparação, tem 2 colunas, uma que é o uso típico, que é o uso no dia a dia, e tem outra coluna que é do uso perfeito, que é o como tem que ser. E a gente vê ali nessa tabela que o implante é o que menos tem taxa de falha, ou seja, num período de 1 ano, 5 mulheres em 10 mil engravidaram usando o método, tá? E tanto o uso correto, quanto que é o uso perfeito, quanto o uso típico, que é o no dia a dia, é igual. Por quê? Porque no momento que o implante é inserido, ele tá funcionando. Diferente da pílula, que ali tem pílula, anel, adesivo, que o uso perfeito, ele tem 3 mulheres engravidam em cada 1.000 utilizando o método, porém o uso típico, 9 em cada 100 engravidam. Então, porque depende da pessoa lembrar de utilizar o método, não utilizar alguma outra medicação que possa diminuir o efeito desse método, como por exemplo um antibiótico, ou em pessoas que usam anticonvulsivantes, o anticonvulsivante pode diminuir o efeito. No caso do implante não tem esse problema, ele tá ali, ele tá funcionando. E o que a gente consegue ver nessa tabela, que o implante ele acaba sendo mais efetivo, inclusive, do que a laqueadura e do que a vasectomia. Ele tem uma taxa de falha menor do que a laqueadura e do que a vasectomia, que são métodos cirúrgicos e definitivos, tá? E outro dado interessante é a taxa de continuidade do uso do método. Então, das pessoas que colocaram, quantas continuaram utilizando o método, não retiraram antes do tempo. Que eu vou mostrar agora essa tabela da taxa de continuidade. Então, aqui a gente vê todos os métodos ali, né? Então, coito interrompido, diafragma, preservativo, o DIU de cobre, o DIU de levonorgestrel, o anticoncepcional, a injeção. E a gente vê ali de todos os métodos que são chamados reversíveis, o implante é que tem uma taxa de continuidade maior, de 84%, ou seja, 84% das pessoas que inseriram o método continuaram utilizando, tá? Entre os métodos reversíveis, ou seja, que tem como a pessoa reverter e engravidar depois, ele teve a taxa de continuidade mais alta. Ou seja, as pessoas estavam satisfeitas com o método e continuaram utilizando. Os únicos 2 que tem 100% é a laqueadura e a vasectomia, porque são métodos definitivos de esterilização, né? Então, isso significa que os efeitos adversos foram bem tolerados, por isso que teve essa taxa de continuidade do uso do método tão alta.